Telescópio. Apoio cultural. Bolsa Creto. Sistema construtivo para a obra de engenharia hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Estile. WGB Seguros. Esta segurança você não pode dispensar. Todeschini. Apaixonante como o Brasil. TVI, 10 anos. Boa tarde, Itapetininga. Começa agora mais um programa Telescópio, o seu programa de entrevistas direto dos estúdios da TVI para o canal 99 da NET e também para o site tvitap.com.br, tvitap.com.br. Você, telespectador que nos assiste aí do outro lado da telinha, mande suas mensagens, mande suas notícias, que nós teremos o prazer em lê-las ao vivo aqui em nosso programa. Você também pode pegar o telefone e ligar 3527-8099 e fazer as suas perguntas aos nossos convidados. 17 de março de 2015, 12 horas e 30 minutos, eu recebo hoje aqui no programa Telescópio a visita do José Hugo Furlan e do Guto, que são aqui do movimento Direito de Reagir, que tiveram no último final de semana pelas ruas de Itapetininga aí, numa manifestação contrária, né, à administração da presidenta Dilma Rousseff. E nós vamos bater um papo com eles, entender os motivos dessas manifestações, o que eles defendem. Então hoje o programa imperdível. Furlan, boa tarde, bem-vindo ao programa Telescópio. Boa tarde, agradeço também a oportunidade de estar aqui hoje, né, ao lado do Guto, para a gente poder conversar também e alertar bastante parte da população de Itapetininga, né? A manifestação, assim, foi um sucesso, muita gente nas ruas, mas hoje também muita gente que não pôde estar lá vai saber um pouco mais também de como foi. Você, o Furlan, já é conhecido, a gente participava aqui de Cidade Livre, né, Furlan? Eu sempre estava aqui na TVI, no programa com o Vitor aí, mas é uma satisfação estar de volta aqui. Guto, comigo é a primeira vez participando. Bem-vindo aos estúdios da TVI, uma boa tarde. Boa tarde, Maurício. Boa tarde a todos que estão assistindo. E para mim é sempre uma honra estar aqui. Também, algumas vezes, são muito agradáveis as participações, então agradeço muito espaço também. Eu acredito que é uma resposta mesmo da mídia para esse clamor popular. Então, nós estamos aqui até para ajudar um pouco a entender esse movimento, mas no pouco que a gente sabe, e principalmente para dar vazão, né? Dar voz para esse povo que está nas ruas. Maravilha. Antes de começarmos a nossa entrevista, nós vamos aos nossos apoiadores culturais. É Pai Bola. Voltamos já. Ser brasileiro de sangue ou de coração. Ser gente de sabores, de aprendizado. Do samba crioulo, dos repentes, ritmos e gingados. Gente de sotaques, de histórias, entalhes, cuias e cocares. Brasil de crenças, de fitas, de mulheres rendeiras. Brasil da diversidade. DNA do mundo. DNA Todeschini. Coleção Identidade. Apaixonante como o Brasil. Durante a vida passamos por momentos em que nossas escolhas definirão o nosso futuro. E para cada momento a WGB tem o seguro certo para você. Desde 1986, a WGB traz os mais variados planos e serviços de seguro com as melhores condições do mercado, além de um atendimento personalizado pensando na satisfação dos seus clientes. Antes de fazer um seguro, fale com a gente. WGB Seguros. Esta segurança você não pode dispensar. É muito bom sentir-se em casa, com estilo e do meu jeito. Melhor ainda é quando me sinto assim no lugar, que tem a moda que veste bem toda a minha família. Na Estile, encontro tudo o que eles precisam. Eu escolho com todo o carinho que veste bem meus filhos, o maridão e aproveito as promoções. Estile, de coração para você.
Voltamos Itapetininga com mais um bloco do programa Telescópio. Lembrando você, amigo telespectador, que o nosso programa é um oferecimento do Bolsa Creto, Plano Familiar Camargo, Lojas Stile, WGB Seguros e também da Todeschini. Vamos às notícias aqui de Itapetininga, começando pela Folha. Foi decretado estado de emergência em Itapetininga, né? Diversas pontes caindo, a chuva castigando a nossa cidade, e o prefeito Luiz de Fiore, ele pediu estado de emergência aí, pleiteando assim que sejam que verbas do governo estadual, do governo federal venham, e também que possa fazer algumas contratações sem a necessidade de licitação, o que atrasa um pouco as obras, e assim o prefeito pode estar arrumando aí principalmente as pontes de Itapetininga que estão caindo. Também aqui, né, uma outra notícia: Centro de Convivência da Vila Dignidade recebe o nome de Helena Jubran. Quadrilha abre parede e invade agência bancária em Itapetininga. Instalação de sistema de transmissão de telecomunicações esteve em debate na Câmara. Já o Jornal Correio de Itapetininga aqui em mãos, deixa eu mostrar também aqui o Jornal Correio para vocês, telespectadores. Destaca aqui: Prefeitura surpreende e cobra ISS no IPTU. No entanto, ontem, né, foi tirado, o prefeito cancelou a cobrança, né, da folhinha verde aí que assustou muitos moradores da nossa cidade. Amanhã nós estaremos também conversando sobre esse assunto e também o plano diretor que foi pauta na Câmara Municipal na sessão da última segunda-feira. Cidade entra em alerta com 115 casos de dengue. Ontem eu falei para você, telespectador, que havia, né, um possível caso, né, de óbito devido à doença da dengue, né? Mas a informação ainda não está confirmada. Assim que eu tiver essa informação, a nossa produção, alguém também, você telespectador, que tiver essa informação oficial, pode ligar aqui, pode mandar mensagem pela TVI através do site tvitap.com.br e nós passamos aqui a informação. Mas agora o nosso bate-papo é sobre as manifestações que ocorreram no último domingo, né? Diversas capitais, né, tiveram um grande número de pessoas nas ruas protestando contra a presidenta Dilma Rousseff e também cidades do interior. Um exemplo é aqui a cidade de Itapetininga. E eu vou conversar com dois jovens que estiveram, né, na manifestação no último domingo e saber os motivos, né, que os levaram à rua contra a presidente Dilma Rousseff, contra a corrupção, contra o Partido dos Trabalhadores também. É isso mesmo, José Hugo Fernando? É isso mesmo, né? Foi uma grande satisfação poder ver a cidade de Itapetininga tão mobilizada, tendo em vista que a gente não tem um papel político tão ativo assim há muito tempo, né? Então a gente pôde ver pessoas de todas as idades, crianças, jovens, muitos idosos também. O que me alegrou muito foi ver uma grande quantidade de idosos nas manifestações, né, incentivando, e muitos vinham conversar com a gente que é mais novo e tinha toda uma experiência assim muito legal, né? E as manifestações, o teor delas na maioria contra o governo federal mesmo. A questão da corrupção, a Petrobras e vários cartazes, né? O povo, como foi um dia de mobilização nacional, então Itapetininga resolveu também ir às ruas, né? E protestar em favor de melhorias, né, no nosso país. Guto, o que leva você a estar nas ruas, a estar manifestando aí contra o governo federal? Então, Maurício, eu acho que o que levou a grande maioria das pessoas é uma insatisfação que não é de hoje, assim, é uma insatisfação que ela vem sendo alimentada pelo governo federal já há um bom tempo, tanto que se refletiu nas eleições. Já tinha tido um reflexo nas manifestações de junho, teve outro reflexo nas manifestações, só que a partir do momento que o povo percebeu que toda a campanha do PT, toda a campanha da presidente Dilma Rousseff, ela disse uma coisa como propaganda e começou já a fazer outra, tudo isso fez explodir essa insatisfação popular que já vinha de muito tempo, mas que agora recebeu um impulso, vamos dizer assim, do governo federal, através de uma gestão que cada vez se mostra mais inapropriada para o Brasil, cada vez se mostra mais
mais suja mesmo, porque não é o último dos escândalos que nós vamos saber do governo PT. Então tudo isso tem vindo assim como uma enxurrada do povo brasileiro, e o povo brasileiro ele tem se levantado. Por mais que haja pessoas que eu estava até conversando com o Hugo antes daqui, que algumas pessoas elas estão na mídia, são comentaristas de grande porte, tudo, mas que não estão conseguindo entender o que está acontecendo. Porque todo um pensamento que estava guiando o Brasil até esse momento, ele não está conseguindo compreender mais. Você vê o pessoal da Folha, de Estadão, o pessoal de Rede Globo, de SBT, eles nunca imaginavam que isso ia acontecer. Os parlamentares petistas, mesmo a base governista, mesmo a base de oposição, ninguém imaginava o que iria acontecer. E sendo assim, como aconteceu agora é o momento de nós entendermos o que está acontecendo e começar a levar agora e começar a colocar isso nas ruas, começar a fortalecer esse movimento, começar a mostrar o que está de errado. Deixa eu perguntar para vocês, pode ser ambos as perguntas, né? Se um quiser também interromper o outro, completar um raciocínio. O que difere aquelas manifestações que ocorreram em junho de 2013, é isso, né? Isso. Com essas manifestações que ocorreram agora no último domingo? Bom, eu imagino que o que difere é que, primeiramente, essa manifestação ela é genuinamente do povo, né? Você viu que houve um grande apelo para que não se colocasse nada relacionado a partidos políticos, PSDB, etc., os partidos de oposição, para que eles não estivessem tomando a frente das manifestações e que fossem genuinamente daquelas pessoas que não têm um partido, que não estão filiados a nenhum partido. Eu acredito que seja isso. As manifestações de junho a gente lembra que via muito bandeira relacionada a PSOL e outros partidos, né? E também tem aquela questão dos black blocs e tudo mais, alguns movimentos sociais, movimentos já organizados que tinham aquela finalidade. E dessa vez não, a gente vê que foi realmente o povo que se levantou, né? Não tinha lá ninguém com bandeira, por exemplo, da CUT, por exemplo, que é uma instituição, que é algo formado e que já tem os seus militantes. Não, foi o pessoal que se juntou e que foi para a rua, né, justamente com pensamento até contrário. A gente vê que nas manifestações de junho de 2013 havia um grande apelo para que o Estado tomasse conta de mais coisas. Por exemplo, né, fosse estatizado ainda mais o transporte com a tarifa zero, que a saúde, a educação. E agora não. Agora se pede, né, vai para as ruas, se pede o impeachment da presidente, a saída do partido, se pede o fim da corrupção, que é algo um pouco diferente. Então o povo, na verdade, não está pedindo mais daqueles direitos estatais, e sim pedindo para se libertar, né? Está se sentindo preso e amarrado dentro desse governo. Eu imagino que seja essa a diferença básica entre as duas manifestações, né? O que a gente pode frisar também é que não tivemos quase casos de vandalismo e tudo mais, com exceção de Jundiaí, que teve um problema. Em São Paulo teve algumas pessoas também que rapidamente foram identificadas e foram levados pela polícia militar. Sempre hostilizados também pelo pessoal que estava manifestando. Sim, sempre hostilizados, o pessoal preocupado em identificar também rapidamente, já para entregar à polícia, né? Então, eu acho que o saldo se torna muito positivo por isso, né? A gente olha para São Paulo lá, mais de 1 milhão de pessoas que estiveram lá, e como que não se deu atos de vandalismo e, né, as coisas não foram quebradas? A gente olha aqui para Itapetininga também, ao fim da manifestação você olhava para a rua e não via nem sujeira no chão, né? Então acho que foi extremamente positivo, né? Os próprios cartazes o pessoal levou embora, não tinha nada jogado, né? Eu acho que é um momento diferente, uma hora de crescimento político para o Brasil inteiro e principalmente para Itapetininga, que acredito que de dentro dessas manifestações surjam também novas lideranças políticas para a nossa cidade. Deixa eu perguntar para vocês, nas últimas eleições, né, a presidente Dilma Rousseff ganhou, né, e uma margem de diferença aí de, se não me falha a memória, 4 milhões de votos do segundo candidato, o senador Aécio Neves. No entanto, tivemos uma parcela da população, uma grande parcela, como nunca se viu na história do país, que não votou nem no Aécio Neves e não votou nem na presidenta Dilma Rousseff. Aí eu pergunto para vocês, o modelo de se fazer política hoje no Brasil não está atrasado? Pergunto para vocês, a reforma política também não seria esse caminho, já que temos essa polarização aí desses
2 partidos, mas vemos que nessas últimas eleições tivemos um grande percentual que não aprova nem o PSDB e não aprova nem o Partido dos Trabalhadores. Isso eu acho que é um ponto culminante assim, para se entender essas manifestações. Essas manifestações elas tinham um grito muito claro, que era o grito fora Dilma. Não foi como a de junho de 2003, que eram coisas passadas, começou por 20 centavos, depois tinha gente pedindo um monte de coisa, virou corrupção e tal, cada um pedia meio que o seu. Esse não, essa foi uma manifestação exatamente contra o governo PT, contra Dilma Rousseff. Existiam pessoas pedindo reforma política. Eu vi muito poucas, quanto à questão da televisão, eu vi muito pouco também. Por quê? Porque todas as pessoas hoje, pelo menos as que estão na rua, e acredito também que a pessoa que está em casa hoje, sabe que não é o PT que tem que fazer essa reforma política. Porque se o PT está prometendo isso já há muito tempo, entendeu? E agora que é o momento de crise, ele quer apaziguar os ânimos, falando, não, vamos fazer reforma política, vamos aprovar. É a mesma coisa que você chamar o PCC para ver a reforma do Código Penal. O Brasil não quer o PT. O Brasil não quer que o PT faça isso também. Por quê? Porque ele vai estragar mais. Mas uma coisa que você disse da questão dessa polarização, isso é algo muito verdadeiro. Porque a presidente Dilma, ela não ganhou com a maioria de votos, ela não ganhou com a maioria da população, ela ganhou com a maioria de votos. Se você for pegar quantas pessoas não votaram, deu 20 milhões. Mais os 50 milhões do Aécio, ou seja, 70 milhões de pessoas não votaram na Dilma. E depois você pega daí as pesquisas de popularidade pelo Datafolha, você vê que logo após a eleição, um mês depois, já estava com 40 e alguma coisa, depois em janeiro já estava com 23% e agora está com 7% a aprovação da Dilma. Então, mas aí que eu falo para você, essa somatória que você disse, ela, por exemplo, hoje, na Constituição, o que garante são os votos válidos. Os votos válidos, né? Uhum. Então, esses 20 milhões que você falou não aceitavam nenhum e nem outro. Nem outro. Sim. E não aceitavam, mas depois, vamos dizer assim, como consequência após a eleição, porque o Aécio não está mais concorrendo, são 70 milhões que desaprovavam a presidente Dilma, que não votaram na presidente Dilma. E sendo assim, também, que é uma questão que foi até falada pelo filósofo Olavo de Carvalho esses dias no Facebook, que ele falou que cai também com essas manifestações a questão da nova república. Que nós estamos entendendo que essa polarização PT e PSDB não representa mais a população. Não é mais o que a população quer. A população ela não quer um partido de esquerda, que seria o PT, e um partido de centro-direita, que seria o PSDB, e ele sempre lá se degladiando e mudando, e na verdade sendo quase a mesma política, porque foi muito que reclamaram quando o Lula entrou. Quando o Lula entrou, ele teve algumas questões, ele puxou um pouco para o lado social, mas ele manteve as mesmas políticas, entre aspas, as mesmas políticas econômicas. Tanto que a hora que ele tirou, a hora que a Dilma começou a mexer nisso, tudo começou a desabar. E você pega daí também pelo lado de se o Aécio entrasse, ele teria que fazer muitos dos ajustes que a Dilma fez, porém ele estaria assim com uma população que não votou nele por causa do Aécio, não votou por causa do PSDB. Eu mesmo não votei no PSDB nessas últimas eleições por causa do PSDB, mas é porque é o começo de uma luta, porque é necessário cortar o PT, não porque eu acho que o PT tem que ser hostilizado, tem que ser bater em petista, prender petista, não é nada disso. Eu acho simplesmente que o PT ele conseguiu montar um esquema dentro do governo federal, dentro do executivo, que se tornou muito difícil, ele se blindou, entendeu? Existe muito dinheiro circulando na mão do PT, tanto que você vê a questão dos cargos comissionados do executivo. Nos Estados Unidos nós temos 4 mil cargos comissionados, só que no Brasil nós temos 144 mil, ou seja, de pessoas que estão lá por indicação política. Pessoas que não estão de acordo com a Constituição, porque se você for ver na Constituição, você pode trabalhar no emprego público através de concurso público. Exatamente. Então, assim, existe toda uma militância sendo regada com dinheiro público, que está ficando claro, cada vez que se investiga mais, se vê que muito do dinheiro público está indo para o PT, muito do dinheiro foi para a campanha de eleição da Dilma de 2010, então você vê assim que o PT ele precisa ser cortado para quê? Para que o Brasil comece a reagir, para que a política comece a poder ser mudada. Deixa eu perguntar para vocês, para nós irmos para o intervalo. Você falou que não cabe ao PT fazer essa reforma política. Daí eu pergunto para você, caberia então ao Legislativo, né, a Câmara dos Deputados fazer, né, essa reforma política ou uma constituinte? O que você acha?
Olha, eu acredito que caberia em primeiro plano, como eu disse, tirar o PT. Por quê? Porque daí o que seria, no meu caso, na minha concepção, na minha opinião, assim, o certo a se fazer agora, já que nós temos 93% de desaprovação de um governo, algo que não aconteceu nem com o Collor tinha 15% de aprovação quando caiu, ou seja, é algo que não fala, é antidemocrático, mas o que é democracia? É a vontade do povo. O povo não quer mais o PT lá. Porém, existem todas as instituições que têm que ser respeitadas e isso vai acontecendo com o tempo. Porém, a partir do momento que você tem essa visão, o que aconteceria, a meu ver? Convocação de novas eleições em outubro. Cairia, presidente Dilma, não quer o terceiro turno, não é isso, não estou falando também que tem que entrar militar, isso é algo assim que durante muito tempo, nas manifestações aqui da cidade, eu posso até confirmar, eu quase não vi isso, se vi foi um momento, eu acredito, entendeu? Não é o pensamento da população, o pensamento da população é fora PT, e aí a partir desse momento, a partir que você tira o PT de lá, você vai se cortar todos esses cargos, vai se cortar todo o benefício, toda a compra de parlamentar que nós vimos agora no fim do ano, a questão da lei orçamentária, Sim. da responsabilidade civil, onde eles compraram na cara do Brasil, compraram para que não fossem processados pela lei de responsabilidade civil, responsabilidade fiscal. E tudo isso tem que ser tirado, porque senão não vai conseguir. Daí depois disso, com essas novas eleições, seria toda uma casta nova de políticos, porque também outros políticos também teriam que sair. Não é só PT, existem muitas pessoas que deveriam que sair e o povo hoje já não quer mais essas pessoas. Só cortar você, será que você falou que o povo não quer, mas nós, né, a partir do momento que eu elegi um senador, ele não é independente de bandeira partidária, uma coisa que eu estou falando, não me representa, mas ele, teoricamente, ele representa, porque quando eleito, ele tem como obrigação, né, tá até no seu juramento, para que ele atenda o povo. O povo não seria todo. Um problema também do povo? O povo brasileiro sabe votar? Eu acho que está aprendendo. Ele está numa caminhada, porque eu até estava vendo hoje o depoimento do Marco Antônio Villa, que ele fala que ele participou de quase todas as passeatas desde a década de 70. Uhum. E ele disse que ele nunca viu, vamos dizer assim, a população em si se politizando. Era sempre classes da sociedade, eram classes que eram chamadas pela mídia, que eram chamadas por entidades civis e tudo mais. E lá não era. Ele falou assim, pela primeira vez eu estou vendo o povo mesmo se politizando. O povo mesmo procurando saber de política e procurando agir na política. Maravilha, antes de continuarmos o nosso bate-papo, nós vamos aos nossos apoiadores culturais. Fique conosco, é Pai Bola, voltamos já. As empresas a seguir apoiam culturalmente a TVI. É muito bom sentir-se em casa, com estilo e do meu jeito. Melhor ainda é quando me sinto assim no lugar, que tem a moda que veste bem toda a minha família. Na Estile, encontro tudo o que eles precisam. Eu escolho com todo o carinho que veste bem meus filhos, o maridão e aproveito as promoções. Estile, de coração para você. A DNA Florestal é uma empresa que visa suprir o crescente mercado de mudas de árvores nativas, eucaliptos, palmeiras e cercas vivas. Trabalhamos com reflorestamento de áreas degradadas, plantio e manejo florestal, consultoria ambiental especializada em macropaisagismo e implantação e manutenção em condomínios. DNA Florestal. Plantar florestas é cultivar a vida do planeta. Você está assistindo Telescópio.
Durante a vida passamos por momentos em que nossas escolhas definirão o nosso futuro. E para cada momento a WGB tem o seguro certo para você. Desde 1986, a WGB traz os mais variados planos e serviços de seguro com as melhores condições do mercado, além de um atendimento personalizado pensando na satisfação dos seus clientes. Antes de fazer um seguro, fale com a gente. WGB Seguros. Esta segurança você não pode dispensar. Amor, essa conta de energia não é nossa. Não é mesmo, é do vizinho. Tá muito mais barata que a nossa. Pois é, eles ainda têm ar-condicionado. É. Bom dia, criança. Mas eles não deixam o ar ligado à toa. É, e eles fecham tudo quando ligam, né? Mesmo assim, filho, ar-condicionado gasta muito. Pois é, a nossa devia ser bem mais barata. É isso aí, Cleide. A partir de hoje, nosso consumo vai ser mais consciente. Olha onde tem bastante energia acumulada. Olha isso aqui. Consumo consciente de energia. Use o bom senso. Governo Federal. Unip é excelência. Dados oficiais do ENADMEC confirmam. Universidade Paulista Unip é primeira colocada entre as universidades particulares. Cursos presenciais e cursos à distância em todos os estados do Brasil. Ranking universitário confirma. Unip é pela terceira vez consecutiva top no mercado de trabalho. Agora, o sucesso profissional mais perto de você. Unip Educação presencial e à distância com preços que cabem no seu bolso. Inscrições no site. Belezaria. Tempo e beleza a seu favor. Ser brasileiro de sangue ou de coração. Ser gente de sabores, de aprendizado. Do samba crioulo, dos repentes, ritmos e gingados. Gente de sotaques, de histórias, entalhes, cuias e cocares. Brasil de crenças, de fitas, de mulheres rendeiras. Brasil da diversidade. DNA do mundo. DNA Todeschini. Coleção Identidade. Apaixonante como Brasil. Voltamos em Itapetininga com mais um bloco do programa Telescópio. Lembrando a você, telespectador, que o nosso programa é um oferecimento do Bolsa Creto, Plano Familiar Camargo, Lojas Estile, WGB Seguros e também da Todeschini. Guto, você falou no bloco anterior, né, dos vários movimentos que compunham aquelas manifestações de junho de 2013 e os pedidos. Mas essa também teve alguns pedidos, por exemplo, como a volta da ditadura militar, que é uma coisa assim, bastante criticada nessas manifestações, né? E uma outra pergunta também estendida também ao Furlan, eu queria saber o que vocês pensam sobre essas pessoas que pedem, né, a volta da ditadura militar. Pode começar. Olha, eu acho bem complicado você pedir a intervenção militar, por exemplo, né? Primeiro, por todos os trâmites legais que isso ia levar e a dificuldade. E segundo, porque o movimento que surgiu no dia 15 de março, né, baseado no movimento Brasil Livre e também no movimento Vem Pra Rua, né? O Vem Pra Rua eu não conheço direito, mas o movimento Brasil Livre, né, que é o que organizou lá em São Paulo e tudo mais. Esse movimento, ele é totalmente contrário a qualquer tipo de ditadura, né, qualquer tipo de governo totalitário. Então a gente também adere a essa ideia, né? A ideia não é ser um governo totalitário, não. A ideia é realmente aumentar a democracia, né, e não deixar com que as coisas se reduzam ainda mais do jeito que tem acontecido hoje, né, porque a nossa democracia está muito reduzida. Hoje nós estamos cada vez mais próximos de voltar a um governo totalitário e ditador e não é isso que a gente quer. Então, por isso, aqueles que vêm para a manifestação e pedem a intervenção militar são bem-vindos, são aceitos, porém, esse não é o foco do movimento. E eu acho que para completar, até é bom colocar algumas coisas assim, que foi criado muitos mitos, né? Foram criados muitos mitos a respeito dessa manifestação, principalmente pelo lado da esquerda, o lado que apoia o PT. E nós vimos assim, sabe, nas revistas,
em publicações, mesmo via Facebook, assim, muitos títulos que foram colocados que não representam a realidade. Foi colocado como se fosse uma manifestação da elite. Nós vemos que o público que participou dessas manifestações, ele é o público brasileiro que desaprova o governo Dilma. Partindo deste ponto, o público brasileiro que desaprova o governo Dilma é de 93%, segundo a CBN Notícias, segundo um tracking do Executivo. Ou seja, o Brasil não tem 93% de elite, pelo menos eu não conheço 93%, aqui não é o Principado de Mônaco, então aqui não tem essa elite toda para que pudesse estar nas ruas lá. Segundo ponto, a verdadeira elite governante, a verdadeira oligarquia que existe no Brasil, ela não foi para a rua. O grande oligarca brasileiro, aí a pessoa que eu acredito assim, que seja a maior elite brasileira, porque tudo que ele fala pode ser feito, ele já pôde fazer o que ele quis com o Brasil, ele não pode ser criticado, porque senão ele é tido como um deus em muitos lugares, é um senhor que mora na Prestes Maia, em São Bernardo, na cobertura, entendeu? Esse senhor ele não veio para as ruas, entendeu? Que é o senhor Lula. Ele é a elite brasileira, o PT é a elite brasileira. O PT é aquele partido que tem processado muitos jornalistas, por quê? Porque estão dizendo a verdade. O PT é o partido que processou alguns padres na época da eleição, e esses padres estão impedidos de falar até agora, entendeu? Porque esses padres disseram abertamente, o PT é a favor do aborto. Então, quando você vê essa discrepância de força política, quando você vê que esse partido está no poder há 12 anos, ele vem se dizer como minoria, ele vem se dizer como oprimido, isso é mentira, entendeu? Outra coisa também que é mentira, que tem sido colocado, é que são golpistas as pessoas que estão nessa manifestação, que são pessoas que não respeitam a democracia. Existem os meios legais que habilitam, tanto que existem pareceres de juristas que habilitam sim um pedido de impeachment, existem toda a questão... Mas aí não é uma guerra de bastidores? Por exemplo, vocês vão falar um pouco hoje, né, do Ives Gandra, né, que é um dos grandes juristas brasileiros, por exemplo, que traz elementos com bases legais para o impeachment. Mas também há outros juristas que falam que não há base legal, inclusive pessoas ligadas à própria oposição também, que não há base legal. Aí eu pergunto isso para vocês, não é uma guerra de contra-informações? Você pode perceber que quando você diz pessoas ligadas à própria oposição, mostra que a oposição em si não está tão empenhada, né? Tanto que você vê que a oposição, que seria o Aécio Neves, entre outros, não estavam na rua, né? E eu imagino que sim, a lei brasileira dá margem para isso, né? Se você pegar o parecer do jurista Ives Gandra e você lê, você olha e vê que realmente há base jurídica, né? Só que a lei brasileira ela tem uma múltipla interpretação muito fácil, né? Então, já veio outros juristas, como o próprio Dalmo Accorsini, por exemplo, também falando contra, né, dizendo que não seria possível. E uma coisa muito legal do parecer do Dalmo é que na entrevista do Ives Gandra ele fala que ele mandou um e-mail para o Dalmo. Aí no que ele mandou o e-mail, o Dalmo respondeu que ele nem tinha lido o parecer. Que quando ele falou que estava errado, tal, foi porque ele achava, entendeu? Que depois do e-mail que ele foi ler o parecer do Ives Gandra, entendeu? Isso tá na entrevista que o Ives Gandra deu no Danilo Gentili lá, mas continuando. E está baseado em que, no que o Ives Gandra defende para o impeachment? Isso, ele é baseado na hipótese de culpa. Ele fala que a hipótese de dolo, ou seja, que a Dilma roubou, que ela agiu ativamente, essa hipótese tem que ser estudada, investigada, ainda não há indícios para nada disso. Porém, por culpa, por ela ter composto o Conselho de Organização da Petrobras durante... acredito que foi mais ou menos 8 anos que ela compôs. Depois ela foi ministra. Depois ela agora como presidente. E tudo isso, esse conselho se manteve o mesmo, o conselho de diretores. Tudo isso acontecendo. Ou seja, é impossível. Mas entendeu? Você não pode pedir o impeachment por coisas que tem que ser o que ela fez agora, né? Você não pode, da gestão anterior, você não pode, tanto, né, que o próprio Collor hoje ele é senador da República. Não, sim, só que a questão é que o que foi apresentado por ele é justamente que essa hipótese de culpa, ela permanece.
Por quê? Porque ela manteve o mesmo diretoria, ela manteve o mesmo conselho, ou seja, as pessoas que estão sendo investigadas, ela ainda está acobertando, porque nós vemos que o tesoureiro do PT ainda está tendo o braço do governo federal a todo momento, entendeu? Nós vemos E outra questão também que eu acredito assim que brada muito forte no coração do povo brasileiro é o tratamento que o PT dá aos corruptos. O PT trata corruptos como heróis de guerra, como pessoas perseguidas, como foi o caso do Genuíno, como foi o caso do Zé Dirceu. E outra coisa também, que essa hipótese de culpa, ela já foi utilizada. E foi utilizada justamente no caso do Zé Dirceu. Não existe prova material que o Zé Dirceu roubou. Porém, por essa hipótese de culpa, ele foi condenado. Ou seja, é algo possível. É algo... Tanto que daí, no caso do Collor, como você está dizendo, o Collor, ele teve toda a comoção nacional, teve todo o julgamento político, porque o que derrubou o Collor foi um julgamento político, porque depois ele foi absolvido no Supremo Tribunal Federal. Exatamente. Então você vê que o julgamento do impeachment, por isso que eu acho muito difícil de acontecer. Por quê? Porque o julgamento de impeachment precisaria de 2/3 da Casa dos Deputados, para que eles aprovassem isso. E o PT, ele já manja como que faz essa questão de conseguir votos na Casa, ele vai conseguir 1/3. Isso é quase certo que ele vai conseguir 1/3. Então, só por uma pressão popular muito forte que faça com que os políticos tenham... Sabe, que eles comecem a se importar com a população, porque esse é outro ponto também, né, que ficou muito claro nessas manifestações, que nem os políticos da oposição entendem o que o povo quer. Nem os políticos da oposição estão, sabe, que o político não está no meio do povo. O político, ele não, sabe, ele não está entendendo o que está acontecendo. E é por isso até que a gente trouxe alguns livros, algumas publicações, vamos dar algumas indicações, que são as pessoas, vamos dizer assim, que, a meu ver, elas estão entendendo tudo isso, que elas conseguiram fazer prognósticos certos, porque eu não li em quase nenhum lugar pessoas que entenderiam, que falavam que seria dessa forma essas manifestações, mas essas pessoas, vamos dizer assim, estão dando a base, e são a base dessa... Ontem o presidente da Câmara, o Eduardo Cunha, esteve no programa Roda Viva, e ele parece que agora, né, eu concordo com você, se o Brasil acordou principalmente contra a corrupção. E ele citou que eu também discordo dele, que a corrupção essa forma de administração na Petrobras teve início na gestão do presidente Fernando Henrique Cardoso e foi aperfeiçoada pelo governo do PT. Mas eu pergunto, porque eu vejo... Esse problema na corrupção no Brasil não é algo cultural. A corrupção não está no dia a dia, naquela pessoa que joga um simples papel na rua, ou ocupa uma vaga de um deficiente, ou acaba por adquirir algo pirata. Como é que vocês veem esse problema da corrupção na sociedade? Furlan, que é psicólogo, deve ter um olhar bastante interessante sobre isso. Eu imagino que sim, que o grande problema, a questão é cultural. A gente já falava, por exemplo, da falta de empenho da população com a política. A gente já falou sobre isso, né? E é o que dá margem também para que se gere a corrupção. Porque se a gente não está nem aí, a gente muitas vezes está muito aí com o nosso futebol, está muito aí com outras coisas, né? Fica alienado aí assistindo Big Brother e muitas outras porcarias que passam na televisão, e a gente se perde. Na hora da eleição, né, um dia antes eu vou ver em quem eu vou votar. Eu vi muitos casos, por exemplo, quando eu estava indo votar, de gente pegando papelzinho no chão e perguntando para o outro se era bom votar naquele candidato. Né? Infelizmente, isso daí dá margem para que essa corrupção cresça. Né? Eu imagino que o nosso povo muitas vezes não tem noção, nós não temos noção desse tamanho. Né? A gente tem que retornar lá, pensar naquilo que Platão dizia, que Aristóteles dizia, o que era política de verdade, né? Para que a gente possa colocar os políticos no seu devido lugar. Qual é o lugar do político? É de servidor do povo. Né? Já começa de forma absurda pelos salários astronômicos, né, dos servidores do povo. Se eles estão aqui para nos servir, eles já teriam que ganhar menos. Né? Aí que começa a se falar, a redistribuição, a renda está muito mal distribuída. Está. Porque o tanto que ganha um deputado, tanto que ganha um senador, um presidente da república, é algo absurdo dentro do nosso país. Né? E o que dá muitas vezes a nós, o que coloca uma pulga lá na nossa cabeça, de falar, não, mas espera aí, se o deputado desvia milhões em prol dele e da sua família, que mal vai fazer se eu jogar esse papelzinho aqui? Né? E muitas vezes a gente acaba minimizando os nossos atos corruptos, por assim dizendo.
né? Porque temos aí esse grande exemplo daqueles que eram para nos servir e que estão se servindo do povo, né? Se servindo dos impostos que cada vez estão maiores. A gente vê, por exemplo, após a reeleição da Dilma, é um caso muito complicado, tem sido o FIES, por exemplo. Né, muitos jovens, filas nas universidades, gente que não conseguiu renovar, que está aí já com 2 ou 3 parcelas de R$1.000 e poucos vencidas e que não tem como pagar e que estão aí esperando uma resolução do governo federal, estão esperando que se resolva, né? Pessoas que disseram, não, votei na Dilma devido ao FIES, porque o Aécio Neves iria cortar o programa. A gente vê essa questão da gasolina, por exemplo, subindo cada dia mais, né, o que não beneficia em nada o povo. E a questão dos impostos também cada vez maiores e que a gente não tem retorno algum. Né? O imposto vai para a mão do político e fica na burocracia e na corrupção. Algo que, infelizmente, a gente praticamente se acostumou. Nós temos um telespectador na linha. Alô, boa tarde. Boa tarde, Walter. Boa tarde, Ram. Tudo bem? Ô, seu Walter, boa tarde. A sua pergunta, por favor. Não é muito bem uma pergunta, mas sim uma observação, né? O povo pode pedir lá o impeachment dela, o povo pode ir para as ruas, exigir lá a lei contra a corrupção, mas existe a imunidade parlamentar deles também, que tem que ser derrubada. Não é só isso que o povo pode pedir. O povo pode pedir várias coisas, mas também se não derrubar a imunidade parlamentar, o tempo jurídico de leis que eles têm um tempo para ser julgado, passou depois de 5 anos, não podem mais ser julgados só pelo Supremo. E também o encaixe de empregos também que tem na Petrobras não deixa de ser uma corrupção. Tira a vantagem daquele que é um ser inteligente, não está na vaga de uma pessoa que é nomeada, entendeu? Eu acho que o povo tem que exigir da raiz ali do problema, né? Ir para a rua sonhar com uma coisa que sem revolução no país não vai existir isso aí. Isso aí não vai existir no país. É a mesma coisa que se no abismo mandar os políticos se jogar do abismo, eles vão se jogar? Eles não vão. Jamais vão fazer uma lei lá que vão pôr eles na cadeia. Isso não, é um sonho que o brasileiro sonha em ter, mas ao mesmo tempo é um pesadelo. Entendeu? Entendi. É vários motivos para tirar, não é só a corrupção. Tem a imunidade parlamentar deles e tem o tempo jurídico deles, que passou aquele tempo lá, eles não podem mais ser julgados. Tá ok? Tá ok, seu Walter. Obrigado aí pela oportunidade aí. Imagine, nós que agradecemos a sua participação. Se mostra, né, a opinião do seu Walter que também, né, os pedidos têm que ser maior. Eu pergunto para vocês, trazendo, já que essa questão do judiciário que ele falou, fala-se muito nessa reforma política necessária no Brasil, mas pouco se fala dessa reforma judiciária, né? Eu queria que vocês comentassem sobre isso. Isso, exato. E só um ponto aqui que eu concordei muito com o Sr. Walter, é que o Hugo ele tomou para um outro lado, assim, mas que eu gostaria de colocar, é a questão da administração pública de uma estatal do tamanho da Petrobras. É impossível, é realmente impossível que o governo consiga comandar uma empresa desse tamanho, entendeu? O governo ele tem várias atribuições, algumas ele faz muito bem, algumas ele faz muito mal, porém a administração de uma petroleira é algo assim que a Petrobras ela tá servindo de exemplo para o mundo todo, que não dá para um governo comandar, justamente por quê? Porque é uma empresa muito específica. E que você não pode colocar cargos políticos em questões específicas. E outra coisa também, que acredito que muitos brasileiros têm entendido isso, é que facilita muito a corrupção. Você ter estatais enormes, você ter facilita muito a corrupção. Mas se nós tivéssemos leis, por exemplo, não conseguiríamos. Temos, por exemplo, a China, que hoje é o mercado maior emergente do mundo, com diversas empresas estatais, sim, mas com uma visão judiciária. Se você é corrupto na China, você irá pagar, eu não sei como é que funciona, mas é muito mais, vamos dizer assim, mais forte do que no Brasil, que hoje, o corrupto, aquela pessoa que ela é rica, ela não vai para a cadeia. Então, mas que nem o exemplo da China,
ele é um exemplo do que talvez o Brasil esteja se tornando, porque o Brasil, as pessoas sabem que a economia socialista não dá certo. Então todo mundo já foi aprovado em 1930 pelo Ludwig von Mises. Ou seja, dá errado, não tem como fazer planificado. Ou então o que acontece? Eles querem o capitalismo, eles querem empresas dando emprego para as pessoas, eles querem o capitalismo, só que eles não dão liberdade civil. Então, o que acontece? Existe um governo de muita intromissão na vida das pessoas, existe um governo que não tem liberdade, as pessoas lá não têm um padrão de vida bom, mesmo tendo todas essas empresas lá. Por quê? Porque é um governo que é aos moldes de uma esquerda controladora, de uma esquerda... aquele nanny state, né, que é uma esquerda babaca, que é um governo babaca, que é um governo que cuida da população e não dá liberdade para essa população. O Brasil tem sim caminhado para esse lado, tanto que nós vemos que muitas dos empenhos do governo federal na última gestão, nós temos o caso dos conselhos populares, que é algo que até está voltando agora nessa questão da reforma política, que é algo claramente inconstitucional, que é você criar conselhos que valham mais, que façam um trabalho do legislativo, de pessoas que foram lá colocadas pelo voto. Mas o conselho não é socialista, os Estados Unidos tem conselho, né? Então, mas é um conselho diferente, que é um conselho que ele não vai propor leis, ele não vai colocar como na questão ele é consultivo. Isso, ele seria um conselho consultivo, mas ainda é porque a questão política de lá é muito diferente, a construção política dos Estados Unidos, da República. Mas eu digo aqui que para nível de Brasil, qualquer pessoa hoje que fale, que isso é uma opinião de alguns intelectuais, qualquer pessoa hoje que fale em democracia direta no Brasil, ou seja, democracia sem você precisar de uma Câmara de Deputados, sem ser uma democracia representativa, cheira a golpe. Por quê? Porque uma coisa que o PT estava propondo é quem seriam essas pessoas que estariam nesses conselhos, né? Seriam as entidades civis organizadas. O que são as entidades civis organizadas para o PT? É CUT, é MST, é todo esse pessoal que é a base do PT. Ou seja, ele passaria por cima do Congresso, que hoje o Congresso Nacional ele é um Congresso muito mais contra o PT do que era na antiga casa. E você vê assim que isso está sendo colocado na reforma política. Até tem uns pareceres, né, que a CNBB estava aprovando essa reforma política. É muito claro deixar aqui que não é um consenso. A CNBB também ela não atuou assim numa votação aberta de todos os bispos, ela atuou com uma comissão, ou seja, uma comissão só disse que esse parecer era bom dessa reforma política que está sendo proposta. Mas existem muitos bispos, até o primaz do Brasil, que é, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ele pegou, eu tenho o nome dele, mas qualquer coisa eu coloco na internet depois. Aqui, o arcebispo disse Dom Murilo Sebastião Ramos Krieger, que ele é o primaz do Brasil, e ele disse que não é um consenso entre os bispos, ou seja, os bispos eles não estão também orientando as pessoas a esta reforma política, porque a reforma política possivelmente não seja essa que o PT está propondo, não seja essa que está vindo agora, porque ela remonta muito mais a uma chance de golpe, a uma chance de diminuir a democracia no Brasil. A gente tem um exemplo claro. Só um minutinho, Fernando, que nós temos uma pessoa na linha, só para não deixar esperando. Alô, boa tarde. Boa tarde. É o professor João Francisco, tudo bem? O professor, bem-vindo ao programa Telescópio. A sua pergunta, por favor. Então, eu sempre tenho comentado, já participei várias vezes aí na TVI, sobre a necessidade de implantar as auditorias externas independentes nos órgãos públicos. Veja que nas SAs, que não são sociedade de economia mista, as SAs que não têm participação do governo, dificilmente você vai encontrar desvios, má aplicação de dinheiro. Por quê? Porque lá os acionistas se reúnem em assembleia e não tem representante de governo, não tem o governo atuando nessas SAs. Acontece que nas SAs que tem participação do governo, Petrobras, próprio Banco de Brasil, outras estatais, há uma possibilidade de haver mais corrupção, né? Então é necessário regulamentar a profissão do auditor no Brasil. Para quê? Para que as auditorias sejam realizadas nos órgãos públicos, entendeu? Conforme diz o Cristóvão Buarque, nós temos que implantar no setor público um sistema no qual os governantes tenham receio de roubar, de desviar o dinheiro, de aplicar mal o dinheiro, entendeu? Então é necessária a regulamentação da auditoria externa independente também nos órgãos públicos, tá certo? Por quê? Porque aí você vai ter um auxílio ao trabalho do Ministério Público. O Ministério
público vai ser auxiliado por técnicos que vão fazer um trabalho no sentido de constatar onde há desvio ou probabilidade de desvio. Se houvesse auditoria externa no Brasil hoje, não haveria todo esse rombo na Petrobras, com certeza, como também não haveria tanto desvio de dinheiro nas prefeituras, entendeu? Os tribunais de conta no Brasil, eles são órgãos do governo, eles fiscalizam, mas são órgãos do governo. Então o governo fica blindado, entendeu? Não há uma fiscalização externa em cima dos órgãos públicos, entendeu? Mas só professor, fica, né, até o convite para o senhor vir conversar conosco a respeito. Infelizmente tivemos na Sabesp, né, um problema relacionado à administração, né, a investimentos aí que se eu estiver errado, o senhor pode me corrigir, mas a Sabesp é uma SA. Ela é uma SA com participação do governo do Estado. Ela é uma sociedade de economia mista. Por quê? Porque o Estado é detentor da maioria das ações da Sabesp, entendeu? Então, a Sabesp, ela tem uma participação do Estado também, aonde poderá também ocorrer corrupção e má aplicação de dinheiro dentro dela, tá? Mas a Sabesp é diferente de uma Petrobras, né? Que é uma empresa bem maior, né? Então, é necessário fazer a regulamentação da profissão do auditor. Eu, por exemplo, sou auditor e não consigo trabalhar. Por quê? Em órgão público. Porque todo o trabalho que eu faço é a mesma coisa de jogar dinheiro do público na lata do lixo. Porque o meu trabalho é engavetado, entendeu? Qualquer trabalho que eu faço em prefeitura, os relatórios são engavetados. E o Tribunal de Contas não vai me dar nenhuma satisfação quando eu vou conversar lá no tribunal, entendeu? Professor, fica o convite já para o senhor vir numa outra oportunidade falar sobre esse assunto que é bastante importante. Boa tarde. Boa tarde, obrigado. Nós vamos aos nossos apoiadores culturais, não saiam daí, voltamos já. As empresas a seguir apoiam culturalmente a TVI. Um novo conceito em noivas. Clínica Bela. Profilaxia, ortodontia, clareamento, endodontia, próteses e restaurações. Cirurgias de implantes totais em um dia. Carga imediata. Clínica Bela. Seu sorriso merece. Olá, Fofi! Eu sou Neta Bueno e estou aqui para convidar você para assistir o meu programa Pratos e Papos, aqui na TVI. Estaremos juntas, eu, você e eu. Um beijinho, Fofi! Pratos e Papos. Apoio cultural. Tatá Parafusos. Aqui você encontra tudo o que precisa. Todeschini. Apaixonante como o Brasil. Hotel Colonial, Rua Saldanha Marinho, 260, Itapetininga. Brilhos Presentes, Rua Júlio Prestes, 463, Centro, Itapetininga. Ita Plus, feita para vestir suas curvas. TVI, 10 anos. Você está assistindo Telescópio.
Regina, você não acredita o quanto a gente economizou de energia e dinheiro hoje. Sério, amor? Sério? Eu vi aqui que se a gente mudar o chuveiro do quente pro morno, a gente economiza um montão, mãe. E eu também meu banho super rapidinho, viu? Morno, né, Gabi? Lógico. Eu também. Você tem que economizar no tempo agora, né, Beto? Então quem mais economizou aqui foi o patrão, ó, que nem banho tomou hoje, né? Consumo consciente de energia. Use o bom senso. Governo Federal. A DNA Florestal é uma empresa que visa suprir o crescente mercado de mudas de árvores nativas, eucaliptos, palmeiras e cercas vivas. Trabalhamos com reflorestamento de áreas degradadas, plantio e manejo florestal, consultoria ambiental especializada em macropaisagismo e implantação e manutenção em condomínios. DNA Florestal. Plantar florestas é cultivar a vida do planeta. Ser brasileiro de sangue ou de coração. Ser gente de sabores, de aprendizado. Do samba crioulo, dos repentes, ritmos e gingados. Gente de sotaques, de histórias, entalhes, cuias e cocares. Brasil de crenças, de fitas, de mulheres rendeiras. Brasil da diversidade. DNA do mundo. DNA Todeschini. Coleção Identidade. Apaixonante como Brasil. Durante a vida passamos por momentos em que nossas escolhas definirão o nosso futuro. E para cada momento a WGB tem o seguro certo para você. Desde 1986, a WGB traz os mais variados planos e serviços de seguro com as melhores condições do mercado, além de um atendimento personalizado pensando na satisfação dos seus clientes. Antes de fazer um seguro, fale com a gente. WGB Seguros. Esta segurança você não pode dispensar. É muito bom sentir-se em casa, com estilo e do meu jeito. Melhor ainda é quando me sinto assim no lugar, que tem a moda que veste bem toda a minha família. Na Stile, encontro tudo o que eles precisam. Eu escolho com todo o carinho que veste bem meus filhos, o maridão e aproveito as promoções. Stile, de coração para você. Voltamos em Itapetininga com mais um bloco do programa Telescópio. Hoje aqui um divertido e gostoso bate-papo com o José Hugo Furlan e com o Guto, que eu não conhecia pessoalmente, mas parabéns, Guto, aí pelas suas opiniões. O Neto Leonel, um abraço pro Neto. O Neto Leonel, ele escreve aqui: boa tarde, muito feliz de ver meus amigos paroquianos das Estrelas, que além de fazer um lindo trabalho na igreja, ainda estão na rua com uma ideologia formada e expondo sua opinião. Isso sim é juventude que faz a diferença. Um grande abraço a todos, um abraço para você aí, Neto Leonel. Um abraço pro Neto e agradeço aí o elogio. Aqui também o José Carlos, ele escreve: boa tarde, reparei que na passeata havia diversos policiais e achei interessante que eles estavam calmos, não houve repressão. Então será que a própria polícia já está indo a favor do povo sem reprimi-lo? Eu acho que a polícia ela reprime, na grande maioria das vezes, assim, em uma resposta, sabe? Eu não sou a favor dessa coisa que criaram em cima da polícia militar, de que a polícia militar é golpista, tá a favor. Não, ela tá ali para proteger. Quando você se dispõe a quebrar bens públicos, bens particulares, a polícia tem que agir mesmo, entendeu? Então não é uma questão de lei no Brasil. E quanto a essas manifestações, acho que isso fica até um termômetro, né, de como as pessoas se portaram e de como as pessoas se colocaram para aquela manifestação. Porque muitas vezes também existem pessoas que acabam levando sem estar no meio. Isso ocorre. Porém, todo o movimento em si ele não tinha como objetivo fazer algo fora da lei, tudo foi conversado com a polícia, tudo foi acordado com a polícia, então não vejo... Eu acho até importante também, né, agradecer o apoio do efetivo da polícia lá. Realmente estava muito cheio de policial lá, bastante gente para ajudar, né, para evitar qualquer tipo de coisa. O pessoal foi de forma pacífica, todo mundo bem. Né, a gente vê pelo Brasil todo, né, muito poucos atos, né, de vandalismo. E a gente vê aqui em Itapetininga que a gente não teve nada, não teve nenhum momento, nenhum problema. A polícia foi fechando a rua conforme o povo foi andando, não teve nenhum atrito, pelo contrário. A Silvana Furlan, ela escreve aqui: nós não queremos mais PT, CUT, MST, Sindicato Comunista. Basta de malandragem no governo, fora corruptos.
Deixa eu agora aqui perguntar uma coisa também para vocês, né, relacionadas à imprensa, né? Você falou, nós falávamos em off aqui, essa questão da imprensa. Por exemplo, teve uma passeata na sexta-feira também, de quem era a favor da Petrobras, ou com uma luta diferente de quem fez a luta no próprio domingo. Vocês acham que hoje, qual que é o papel da imprensa? Quando ela mostra uma manifestação e não mostra outra, ela acaba sendo manipulando de uma certa forma ou não? Eu acho que o papel da imprensa deve ser de informar. Hoje é muito difícil encontrar a imprensa, digamos assim, imparcial. Só a TVI. É muito difícil que você encontre uma imprensa imparcial. Então a gente mostra aquilo que é plausível que seja mostrado, né? Aquilo que é do interesse. Eu acho que seria importante que a gente começasse a olhar com outros olhos, né? Olhar, por exemplo, hoje no Brasil a gente tem a internet, um campo muito vasto, para que você possa pesquisar, possa conhecer. A gente trouxe até algumas obras, alguns livros dos quais guiam esse nosso pensamento, né? Uma coisa, por exemplo, hoje que a mídia transmite, que a gente vê bastante, quando se diz, por exemplo, pensamento conservador. Quando se diz pensamento conservador, já se associa tudo que há de ruim com o pensamento conservador, já se associa a ditadura militar, já se associa a segurar tudo, não permitir que nada aconteça, e pelo contrário, né? A gente conhece o pensamento conservador de uma forma diferente, né? Hoje a palavra reacionário, por exemplo, tem inúmeras interpretações. Você pega lá no Manifesto Comunista, o reacionário está muito perto do pior que existe. Do demônio. Do demônio, e você olha por exemplo, o Nelson Rodrigues escrevendo lá na década de 60, 70, escrevendo que o reacionário é aquele que reage contra o que não presta. Aí você olha, por exemplo, para o escritor português João Pereira Coutinho, e ele vai dizer, por exemplo, nesse livro aqui que a gente trouxe, né, Ideias Conservadoras, é um livro curto e que expressa muito bem essa questão do que é o conservadorismo, né? E ele vem trazer para a gente que o reacionário é aquele que quer retornar ao passado, diferente do conservador. O conservador, ele pensa em ir para frente, porém, considerando toda aquela bagagem que está atrás, conservando o que é bom e prosseguindo. Claro que de forma gradual, né, e prosseguindo. Já o reacionário não, na visão do escritor português, é aquele que busca realmente no passado, quer que se retorne as coisas como eram daquela forma. Então a gente vê esse jogo de palavras, né, dentro da mídia também. Então que se torna uma coisa muito imparcial e que vai gerando opinião, né? A mídia, infelizmente, tem dado muita opinião e tem dado pouca informação, né? Você vê lá a Folha de São Paulo, diz que em São Paulo tinha 210 mil manifestantes. Você abre, por exemplo, outro site, 1,5 milhão. Né? Aqui em Itapetininga, a TVT fez a reportagem, falou que cerca de 1.500 pessoas, né? Mas eu vi gente falando que tinha 120. Então é complicado, a gente tem que buscar se informar para que a nossa cabeça também esteja livre disso, a gente não esteja preso, né? Aquilo que vem pronto, aquilo que vem quadradinho, sentar na frente da televisão e receber somente, que a gente procure, né? Pô, eu vi isso, vi aquilo, bom, o que eu posso tirar disso? Eu acho que é o mais importante, e acho que o povo tem aprendido isso a partir dessa manifestação mesmo. Você pode olhar que o povo tem se preocupado. A gente já falava, o povo não se preocupa tanto com a política, mas agora tem se preocupado em ir para frente e mudar essa história. Temos mais um telespectador na linha. Boa tarde, quem fala? Alô? Alô? Boa tarde, quem fala? Fábio Henrique. Fábio, sua pergunta, por favor. Bem-vindo ao programa Telescópio. Obrigado. Eu queria falar, Maurício, que eu acredito que as manifestações são válidas, mas também vejo que o povo acaba sendo alienado pela grande mídia que se organiza de acordo com conveniências. Porque há muito tempo a saúde não funciona, nossos professores são despreparados e mal remunerados. E a gente não acaba vendo nenhuma dessas pautas nas manifestações. E eu acho que, na verdade, a corrupção começa na base da sociedade, onde eu não consigo me pôr no lugar do outro, do meu semelhante. Eu queria saber o que vocês acham aí. Uma boa tarde a todos. Obrigado, Guto e Furlan, para a gente ir para o intervalo. Resposta de vocês. Então, eu acho que nessa visão dele de que existem outras pautas, pauta de saúde, pauta de educação, isso tudo é extremamente válido. Acredito que elas entram sim dentro dessas manifestações, que
que, como eu disse já, esse fora Dilma, ele não é o objetivo, ele é um começo. Ele é um começo para se começar a construir um Brasil melhor. Ou seja, primeiro, existem muitos momentos onde nós precisamos primeiro arrancar um pedaço da ferida para que depois se comece a tratar. Arrancar o câncer para conseguir tratar a ferida. E eu vejo dessa forma, entendeu? Eu vejo que o PT hoje ele está fazendo um mal enorme ao Brasil e também está numa luta de suprimir essas liberdades para que as pessoas não consigam tirá-la mais de lá. Outra coisa que ele fala também dessa questão da mídia, tudo que tem de certa forma alienado as pessoas, e que foi um pouco que o Hugo falou, eu já vejo um pouco do outro lado. Eu acho que deveria ser dado mais liberdade para a mídia, entendeu? Mas tem pessoas que escrevem de um lado mais ideológico, pessoas que escrevem de outro lado ideológico. Tem que ser dada liberdade para todos, entendeu? O que vai fazer esse filtro seriam os leitores, entendeu? O leitor sabe que leu num jornal que tinha 120 pessoas, sabe que é mentira, entendeu? As pessoas que leram que tinha 210 mil na Paulista, sabe que é mentira, entendeu? Sabe que não deve ser levado em consideração. E com isso, as ideias, que nem o ramo do intelectual, que era mais ou menos o que a gente estava conversando também, ele não é um lugar democrático. Não é todo mundo que tem direito de expressar a sua voz, é por mérito. Se a pessoa ela não está dizendo que as pessoas querem ouvir, ela vai ser tirada de lá, mais tempo ou menos tempo, porque ela vai ter poucas pessoas de adesão, ela vai ter pouco penetração na sociedade. E por isso, assim, que eu acho que essa liberdade seria até um caminho pro que o senhor Fábio estava colocando, que é mesmo esse caminho de abrir, de colocar novas ideias, de mostrar essas realidades e ter mais espaço, né? O Brasil tinha que ter quantas rádios quisesse, no Brasil tinha que ter essa questão das TVs também, de poder abrir seu sinal, aqui é o caso da TVI, de abrir o sinal aqui para a cidade, tinha que ser muito mais fácil das pessoas terem acesso à informação, porque daí as pessoas mesmo elas vão filtrando tudo isso. Temos umas imagens, vou pedir para a nossa produção, né, passar para o nosso telespectador, quem não teve lá, é do fotógrafo Paulinho Santos, é isso, né? Pode passar aí, temos aí, né, um grande número de pessoas, a caminhada pelas ruas da cidade, pode passar, aí o pessoal reunido no Largo dos Amores, pode passar, aí também. Vocês estavam todos nessa caminhada, né? Sim, estava participando junto. Vocês são os organizadores aqui ou não? Não, na verdade a organização aconteceu pelo evento do Facebook, né? Tem o João José lá que criou o evento, mas assim não teve uma organização certa, assim, né? Ele que deu esse maior incentivo, até agradeço a ele e a todo o pessoal que auxiliou ele, porque foi ele que deu essa base para que a gente fosse para a rua. Mas o evento foi criado no Facebook e não teve assim uma organização, uma chamada específica. Se eu perguntar para vocês, só para a gente ir para o intervalo, né, enquanto vão passando as imagens, por exemplo, no domingo aqui também teve um movimento, né, depois se juntaram os dois movimentos, pedindo a saída do prefeito Luiz de Fiore, também o impeachment do prefeito Luiz de Fiore, onde também não há base legal, o prefeito não fez nada de legal, você pode ser contra, por exemplo, né, a maneira do prefeito administrar a nossa cidade, mas você não pode pedir a saída dele porque ele não fez absolutamente nada anticonstitucional. Você acha que a gente precisa levar para essas manifestações também um número maior de informações, que as pessoas também vão munidas de informação para que esse senso comum não tome conta de uma grande massa que acabe resultando principalmente nos problemas que nós vemos hoje, muito relacionados à discussão apenas no senso comum. Sim, exato. Gostaria de colocar duas coisas assim. Uma é que durante a manifestação daqui da cidade, eu vou dizer assim, o que eu vi como participante, como espectador, foi que esse pessoal que estava gritando a questão do Di Fiore e tudo, também a questão da Dilma, eles não estavam simplesmente só em cima do Di Fiore, era também a questão da Dilma, eles foram mesmo, como você disse, no final da manifestação, foi quando já estava voltando ali, passando da Virgílio para entrar na Campos Sales, que tinham ali algumas pessoas, eu não contei, mas eu acredito que não passavam de 20, 30 pessoas, entendeu? Que foram ali anexadas, que eles entraram junto, tal, não tinha problema algum. E isso, assim, acho que eu gostaria de deixar um pouco claro, assim, que
foi uma manifestação diferente que se juntou depois, mas que eram coisas dispersas. Outra coisa daí é sobre essa questão da manifestação do povo. Eu acho que a liberdade de expressão, nesse ponto, ela tem que ser total. Se as pessoas quiserem pedir, entendeu? Elas que peçam e arquem com as consequências, porque se as pessoas elas são impedidas apenas até de suscitar, de pensar, aí fica difícil, entendeu? Se a pessoa quiser entrar com um processo na justiça falando que da questão do Di Fiore, da questão da Dilma, ela pode entrar, depois vai ser julgada, depois vai ser visto e o ônus da prova é dela, entendeu? E é ela que depois que vai arcar com as consequências disso, entendeu? Só que isso não pode ser suprimido. Se as pessoas acham, se elas têm essa opinião, isso tem que ser valorizado, tem que ser colocado e elas sofrem as consequências disso depois. Maravilha, antes de continuarmos o nosso bate-papo, vamos aos nossos apoiadores culturais. É Pai Bola, voltamos já. As empresas a seguir apoiam culturalmente a TVI. Durante a vida passamos por momentos em que nossas escolhas definirão o nosso futuro. E para cada momento, a WGB tem o seguro certo para você. Desde 1986, a WGB traz os mais variados planos e serviços de seguro com as melhores condições do mercado, além de um atendimento personalizado pensando na satisfação dos seus clientes. Antes de fazer um seguro, fale com a gente. WGB Seguros. Esta segurança você não pode dispensar. A DNA Florestal é uma empresa que visa suprir o crescente mercado de mudas de árvores nativas, eucaliptos, palmeiras e cercas vivas. Trabalhamos com reflorestamento de áreas degradadas, plantio e manejo florestal, consultoria ambiental especializada em macropaisagismo e implantação e manutenção em condomínios. DNA Florestal. Plantar florestas é cultivar a vida do planeta. Você está assistindo Telescópio. 45ª Expo Agro de Itapetininga, de 17 a 26 de abril. Exposição de animais, julgamentos, torneio leiteiro, leilões, palestras técnicas, produtos, máquinas e equipamentos agrícola. Reserve já o seu stand pelo telefone 15 3275 3453. Amor, essa conta de energia não é nossa. Não é mesmo, é do vizinho. Tá muito mais barata que a nossa. Pois é, eles ainda têm ar-condicionado. É. Bom dia, criança. Mas eles não deixam o ar ligado à toa. É, e eles fecham tudo quando ligam, né? Mesmo assim, filho, ar-condicionado gasta muito. Pois é, a nossa devia ser bem mais barata. É isso aí, Cleide. A partir de hoje, nosso consumo vai ser mais consciente. Ai, olha onde tem bastante energia acumulada. Olha isso aqui. Consumo consciente de energia. Use o bom senso. Governo Federal. Ser brasileiro de sangue ou de coração. Ser gente de sabores, de aprendizado. Do samba crioulo, dos repentes, ritmos e gingados. Gente de sotaques, de histórias, entalhes, cuias e cocares. Brasil de crenças, de fitas, de mulheres rendeiras. Brasil da diversidade. DNA do mundo. DNA Todeschini. Coleção Identidade. Apaixonante como Brasil. Voltamos em Itapetininga com mais um bloco do programa Telescópio. Hoje aqui um especial falando das manifestações que ocorreram domingo em todo o Brasil, né? Contra a corrupção, né? Contra o governo da presidenta Dilma Rousseff e aconteceu também, inclusive, aqui em Itapetininga. E o bate-papo hoje está sendo aqui com o José Hugo Furlan e com o Guto. Guto, eu tô vendo que vocês têm uns livros aí, queria que você falasse um pouco das obras que você trouxe aí para o nosso telespectador conhecer um pouco aí de um pensamento, de uma corrente de pensamento. Isso, eu acho que aqui, ó, vou falar de alguns aqui, deixar o Hugo falar algum de outros. Isso, mas eu acredito que o imprescindível, assim, que é um livro que tem norteado muitas pessoas. Se você vê assim que os intelectuais que estavam mais ou menos antenados com essa manifestação. Você pega o pessoal do MBL mesmo. Eu acho que um livro base assim, para o pensamento hoje brasileiro e para entender um pouco dessas manifestações é o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. O nome tem uma brincadeira, né? Mas é algo muito sério, entendeu? Esse aqui já é o segundo que eu compro, já dei presente para algumas pessoas, dei de presente. Ele é pela Record.
Ou seja, é um livro que ele tem mais ou menos 600 páginas onde é discriminado tudo isso. Porque essa questão que muitas pessoas levam como um ódio, né, ao PT. Ah, não, é um ódio ao PT, as pessoas não gostam do PT, não gostam de vermelho, não gostam de pobre, que é muito que se fala, o que é mentira, entendeu? Mas isso não tem relacionado ao ódio, tem relacionado a fatos. Tudo isso está discriminado. Todas as coisas que o PT tem feito, que tem atacado a democracia, tem atacado a liberdade de imprensa, tem atacado liberdades individuais, eles estão discriminados em vários livros. E eu coloco também mais um livro aqui, que é o do Romeu Tuma Jr., que ele foi muito próximo do Lula durante muito tempo, foi ministro da Justiça, e ele coloca aqui muitas coisas de bastidores do PT, coisas que muitas vezes não vão para a mídia, mas que estão aqui factuais. Existem até fotos aqui, ó. Fotos dele com o Lula, fotos dele com o Tarso Genro, ou seja, era uma pessoa que estava lá dentro que começou a colocar mesmo para fora o que estava acontecendo lá. Deu aqui mais alguns livros aqui para falar. Vamos lá. A gente já falou ali também das visões conservadoras. Esse livro é do economista Thomas Sowell. É um livro que fala sobre essa questão de direita e esquerda e como isso surge. É um livro super imparcial e muito bom para que a gente possa compreender, né, essa questão. O que pensa a esquerda, o que pensa a direita e de onde vem esse pensamento, né? Quais são os filósofos, aqueles que abordaram os temas e que deram essa visão para a gente, né? Temos aqui o livro do Lobão, nosso cantor Lobão, né, muito famoso também por estar alinhado ao PT por um tempo, as políticas de esquerda e tudo mais. Ele cantou do Lula no Faustão. Cantou do Lula no próprio programa do Faustão no dia da eleição. No dia da eleição era proibido, ele fez campanha pro Lula no Faustão. Ficou um ano fora da Rede Globo aí por causa disso. E é um livro em que ele escreve um manifesto do nada na terra do nunca. O nome do livro também é bem engraçado, mas ele escreve alguns fatos, algumas coisas também sobre o governo do PT e sobre essa ideologia, né? E esse aqui acho que talvez um dos mais criticados aí, o Reinaldo Azevedo, né, por ser da Veja e tudo mais. E tem alguns artigos dele em que ele escreve e traz também algumas coisas sobre o governo e sobre a forma do que o PT tem construído e levado para frente o governo aqui no nosso país. Eu acho que mais um que seria muito bom também de colocar aqui é o Década Perdida, do Marco Antônio Villa, que é um historiador onde ele coloca mesmo fatos. Ele apresenta, olha, existem os fatos que aconteceram nessa história do PT. Para quê? Para que desses livros? Por que de tudo isso? É justamente para dar embasamento. Talvez você que participou dessa manifestação, você que não mais participou, você já tenha lido mais coisas. Não estamos aqui colocando também que as pessoas não estão informadas. Muito possivelmente você esteja informado, mas aqui é para uma ajuda para quem ainda não conseguiu entender direito o que está acontecendo, que é a necessidade de se parar com essa máquina que é o PT, e de se parar com tudo isso, e tudo isso baseado em fatos, baseado em acontecimentos que estão não só na cabeça de pessoas, mas que estão reportados em livro, que estão disponíveis para as pessoas e que podem ser aí consultados. As próximas manifestações serão quando? No próximo dia 12 de abril, dia 12/4, o pessoal já está divulgando no Facebook. Acesse também lá o evento, Direito de Reagir, e fique informado, né? Mais uma vez eu agradeço o João José, que é o advogado que ajudou muito a gente, né? O outro rapaz, o Vander, também correu o tempo todo lá na manifestação. E o próximo dia 12/4, você acessando lá vai estar informado, né? A gente já quer ver com o pessoal lá se a gente em Itapetininga vai também continuar, né? O Brasil todo pretende continuar, né? Pode ser que não veio impeachment, pode ser que não mude nada, mas a nossa parte a gente vai fazer. A gente quer deixar essa consciência daqueles que estão governando, sejam o PT ou sejam todos aqueles que estão alinhados ao governo. A gente quer deixar essa consciência neles, de que o povo não é bobo e que não vamos perder mais o tempo que a gente já perdeu, né? Que a gente já perdeu muito tempo deixando a política de lado, colocando em segundo plano, e nós queremos realmente salvar a nossa economia, salvar o nosso país, evitar que a gente chegue aí numa Venezuela, né? Outras ditaduras que o PT também se alinha, né? Infelizmente. Então a gente vai para a rua e vamos continuar. Você que não foi para a manifestação, vamos para a próxima. Vamos lá, a gente teve aí um exemplo que foi pacífico, tinha muita gente com medo, mas o MST vai lá e etc. A gente viu que não teve nada, o efetivo da Polícia Militar muito grande, ajudou muito, muitas famílias, crianças, né, os idosos, mais uma vez reitero, assim, uma coisa maravilhosa de poder encontrar muitos idosos na manifestação, né, passam pra gente todo um conhecimento, tudo aquilo que eles trazem, algo assim impagável realmente, de encontrar muitos idosos durante a manifestação que vinham conversar com a gente, algo realmente assim, é uma experiência fenomenal.
Guto, queria agradecer a sua participação hoje aqui no programa Telescópio. Venha mais vezes, obrigado. Muito obrigado, Maurício, eu que agradeço. Agradeço também a toda a TVI, todo o pessoal que organizou tudo isso, o pessoal que organizou essa manifestação, que tanto eu quanto o Hugo aqui, nós somos um pessoal que estava lá no meio, não fomos os organizadores, mas agradecemos muito a quem organizou e agradeço muito você que acompanhou com a gente, que esteve aqui, conseguiu aí escutar um pouquinho do quem estava falando aqui, por mais desconexo que às vezes seja, mas agradecemos muito e estamos à disposição da TVI. Quero mandar um abraço a todo mundo que está assistindo também, agradecer, né, que vocês passaram esse tempo com a gente aí e que estão se importando também com a nossa cidade, pedir perdão aí por alguma outra coisa que a gente pode ter falado aí que não seja legal, que tenha sido errado, e agradecer mais uma vez a TVI, ao Maurício, ao Jean, que correu bastante aí para que a gente pudesse estar aqui hoje. Muito obrigado. Eu que agradeço vocês e o que vale é o bate-papo, né? Essa troca de ideias fundamental aí para um Brasil melhor, para uma Itapetininga melhor. A todos uma boa tarde, fiquem com Deus. TVI, a TV que conta a nossa história.